Senhor presidente, eu vou começar meu discurso lendo um poema que eu já fiz menção num debate, de um poeta irlandês, que escreveu esse poema chamado A Segunda Vinda, em 1919, publicado em 1920, no momento de grande crise no continente europeu e no mundo, depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi arrasada, transformada no grande bode expiatório da crise, de uma das crises do mundo capitalista, e com a sua intuição, um poeta visionário, ele já percebia que uma nova besta poderia estar para nascer. E outras pessoas também, outros intelectuais da época, perceberam isso naquele momento que faz parte muito importante da história da humanidade. Tivemos antes da Segunda Guerra Mundial a Guerra Civil Espanhola. E ele escreve esse poema. Eu fiz alusão porque fui chamado a ler esse poema por Mário Sérgio Conte, que publicou um artigo citando, numa versão sua, 2 versos do poema Segunda Vinda de Yeats. Aos melhores falta certeza, aos piores sobra ódio, buscando descrever o momento político tão complexo que nós estamos atravessando no Brasil. Mas eu gostaria de oferecer esse poema não ao juiz Sérgio Moro. Talvez, na entrega do título de cidadão paranaense ao juiz Sérgio Moro, alguém pudesse ler para ele refletir. Mas eu queria oferecer esse poema àquelas pessoas, talvez algumas da classe média indignada, que compõem a maioria dos milhões de brasileiros que estiveram nas ruas no domingo passado. Talvez alguns deles se colocam no vidro traseiro do seu carro: Doutor Moro, livrai-nos do mal. Então a eles ofereço a leitura deste poema que faço, e sem dúvida, os nossos discursos não são apenas um instrumento de luta no presente, mas também são coisas que ficam nos anais dessa Casa Legislativa e poderão ter sua voz fragilizada ou fortalecida daqui a 2, 3, 4 ou 5 anos, quando já tiver acontecido o desdobramento dessa crise econômica, política, por que passa o Brasil e o povo brasileiro. A segunda vinda, girando e girando a voltas crescentes, o falcão não escuta o falcoeiro. Tudo se parte, o centro não sustenta, mera anarquia avança sobre o mundo. Marés sujas de sangue em toda parte, os ritos da inocência sufocados, os melhores sem suas convicções, os piores com as mais fortes paixões. É certo, está perto a revelação. É certo, está perto a segunda vinda. Segunda vinda. Mal digo as palavras e a imagem vasta do Spiritus Mundi turva-me a vista. No pó de um deserto, um corpo de leão de crânio humano, o olhar vazio e duro como o sol, move as pernas pesadas e ao redor rondam sombras de pássaros coléricos. Volto à escuridão, mas eu sei agora que o sono pétreo desses 20 séculos deu em sonho mal no embalo de um berço, qual besta rude, vinda enfim sua hora, arrasta-se a Belém para nascer. Esse poema fala do Salvador da pátria e do Salvador do mundo, e também nos faz lembrar da figura simbólica, dessa imagem eterna e fundamental, do bode expiatório. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Eu estava assistindo esses dias um seriado sobre Kublai Khan, neto do Gengis Khan, grande imperador mongol, e um grande escritor italiano, Italo Calvino, escreveu um livro chamado As Cidades Invisíveis. Com a sua ficção, a sua criatividade, ele interpreta hipotéticos diálogos de Kublai Khan com Marco Polo, que fala sobre as cidades do seu império. Mas nesta cena do filme, o imperador mongol conversa com Marco Polo e é assistido nessa conversa pelo seu criado, o seu pajem, ou eunuco, o nome que quiser dar. E ele percebe que o Marco Polo está escondendo uma verdade dele, está mentindo. Ele tinha pedido ao Marco Polo que fosse fazer uma análise de um problema no reino, e espera que o Marco Polo conta e percebe que o Marco Polo mente. Ele pega uma peça de ferro
e mata com suas próprias mãos o seu pajem. Olha para Marco Polo e diz o seguinte: eu fui obrigado a matá-lo porque você está mentindo para mim e ele podia contar para o meu povo que eu estou aceitando a mentira de um estrangeiro. Então saiba que a partir desse momento, esse criado que eu matei é o teu bode expiatório. É uma cena de grande importância simbólica, literária, filosófica e moral. É uma cena que condensa com muita clareza a figura do bode expiatório. Deputado Ney Leprevot, deputado Hussein Bach, eu vou lutar até o fundo das minhas forças para impedir que o PT seja transformado no grande bode expiatório da miséria do Brasil, da miséria de um país que foi o último a abolir a escravidão no Ocidente, no mundo inteiro. Eu vou lutar com todas as minhas forças para que a presidente eleita pelos brasileiros, para o presidente que foi eleito 2 vezes com mais de 60% dos votos do povo brasileiro, um operário que perdeu um dedo na máquina de torno, essa mão de 4 dedos que ricaços ou puxa-sacos das elites colocam nas suas caminhonetes em cada eleição com a marca de trânsito proibindo uma mão de 4 dedos de um operário mutilado pelas máquinas do torno. E existem muitos brasileiros como eu e muitas pessoas do Brasil que vão lutar contra isso. Transformar o Lula e o PT e a Dilma no bode expiatório da crise brasileira. Mas eu queria, e citei o senhor, deputado Hussein, e o deputado Leprevot, porque eu recortei uns trechos de um filósofo, doutor na Alemanha, que escreveu um livro chamado A Ralé Brasileira, que escreveu um livro chamado As Novas Classes Médias ou Nova Classe Trabalhadora, e que recentemente publicou um livro chamado A Tolice da Inteligência Brasileira. E numa entrevista na Folha de São Paulo, dia 10 de janeiro, perguntou a quem serve a nova classe média, a classe média indignada. A quem serve a classe média indignada? E ele faz uma reflexão profunda sobre a história do Brasil. E eu queria ler apenas um trecho, inicialmente, deputado Hussein, deputado Leprevot, porque eu acho muito importante e as pessoas que me escutam vão entender, o senhor também, os deputados. A manipulação do tema da corrupção é o verdadeiro núcleo da legitimação do poder no Brasil. Eu vou repetir, deputado Hussein. A manipulação do tema da corrupção é o verdadeiro núcleo da legitimação do poder no Brasil. E vou ler o parágrafo inteiro, para que as pessoas guardem, porque eu acho uma frase muito importante. O combate à corrupção seletiva, que, como sabemos, blinda alguns políticos e persegue outros arbitrariamente, confere à rapinagem a aparência de luta por algo importante para todos. Nesse contexto, diz o teórico, confie em mim quando lhe digo que um debate sério no Brasil sobre a corrupção dificilmente existirá. A manipulação do tema da corrupção é o verdadeiro núcleo da legitimação do poder no Brasil. Peço uma parte depois. A sequência. Deputado Ney Leprevot, o senhor, animado pela classe média curitibana que lotou a Praça Santos Andrade, nos traz a notícia que seu partido, criado para apoiar o governo federal, através desse ânimo das ruas, acaba de abandonar o governo federal, e o senhor falou que o Lula deveria ser preso. A manipulação do tema da corrupção é o verdadeiro núcleo da legitimação do poder no Brasil. O combate à corrupção seletiva. O senhor, deputado Leprevot, que eu respeito, deputado Hussein, que respeito, tem inclusive um carinho pela sua figura, que é parecida com a minha, nós somos prefeitos de cidades pequenas, médias do Paraná, admiro a sua forma de falar, como o deputado Leprevot também, que é irmão de um grande intelectual paranaense. Isso é combate seletivo à corrupção. Como é, deputado Leprevot, que o senhor pode falar naquela tribuna se o senhor não assina nem sequer a CPI dos escândalos do governador Beto Richa? Como é que o senhor pode querer que o maior líder da história do Brasil seja escancarado como bandido pela Rede Globo, que filma o seu carro preto com um avião, como se fosse um criminoso andando pelas ruas de São Paulo às escondidas? Como é que o senhor pode pedir a prisão se não tem nenhuma prova contra ele? O senhor pediria a prisão do seu governador? O senhor aceitaria, não faria um discurso forte
e bem organizado, estruturado como o senhor faz, se o senhor Beto Richa fosse preso por uma denúncia de um promotor, antes de ser julgado, como todo ser humano merece ser julgado, o senhor aceitaria que às vésperas de uma luta à oposição, apoiada por toda a mídia monopolista, não é só a Rede Globo, essa mídia que defende os interesses de quem manda no mundo, que articula uma forma de pensamento único, que é o grande partido da elite brasileira, com a crise que estão os partidos políticos, o senhor aceitaria a condução coercitiva de um governador do Estado que nunca se negou a depor? Isso é uma visão seletiva, que as pessoas que pensam um pouco percebem. 2 pesos e 2 medidas. Assim trabalha a mídia. Vamos lembrar do passado, quando se privatizou tudo com dinheiro do BNDES, a preço infinitamente menor do que valia as empresas que nós tínhamos. Vamos se lembrar do passado como um procurador quixotesco, procurador federal também. Acho que não da mesma linhagem do Sérgio Moro, talvez da mesma linhagem, pode ser, porque na justiça também existem pessoas com todas as índoles, todas as lógicas de visão de mundo, todas as interpretações e que merecem todo o nosso respeito. Ele era espizinhado pela mídia monopolista, espizinhado, quase que chamado de louco, porque denunciava o príncipe das elites brasileiras, que é o senhor Fernando Henrique Cardoso. Não. Existem pessoas do Brasil que não vão se deixar levar por esse grito. Essa classe média, da marcha da família com Deus pela propriedade, essa classe média que eu conheço, porque eu sou classe média, eu sei o que custou para mim não sofrer a lavagem cerebral que a classe média sofre. Eu sei que não foi fácil. O normal seria que eu estivesse nas ruas como muitos amigos meus estão. O normal da minha vida. Porque todo ser humano pensa pelas informações que recebe. E não é dado a todos ter informação alternativa. As pessoas sofrem desde que nascem uma maquinação meteórica, monstruosa, porque não tem nenhum lugar para ver um pensamento alternativo brotar. E são carregadas por esse mar massificado. Mais do que o povo simples, que tem uma visão mais intuitiva de mundo, até. E se julgam superiores, mas no fundo, depois vou falar um trecho sociológico, sobre como funciona a cabeça de uma certa classe média indignada. Foram às ruas contra Getúlio Vargas, através da voz do brilhante Carlos Lacerda. Corrupção seletiva de novo. O Getúlio se suicidou, foi provado que não devia nada, depois de morto. E agora tentam barrar o movimento, que é muito mais do que Péricles, que Lula, que Tadeu, que quem quer que seja. Porque é um movimento povo miserável que nunca teve ninguém olhando por ele. Lula é presidente de um país que passou a maior crise da história do capitalismo, com pleno emprego. A minha cidade, Ponta Grossa, tem 61 médicos cubanos atendendo, e um deles me falou ontem, deputado Plauto, que ele atende por dia 35 pessoas, doutor Batista. Volta a pedir uma parte. Multiplica por 30 dias, dá 1.000 pessoas, cada médico, são 61 mil pessoas consultas por mês. Na minha cidade construíram 18 mil casas do Minha Casa Minha Vida, 12 mil para pessoas que ganham até 2, 3 mil por mês. Tudo que é feito na cidade, 90% foi o governo federal que fez, na época das vacas gordas, onde muitos que hoje se dizem os paradigmas, na verdade, eram os puxa-sacos do poder, mais do que eu, que sou do PT, desde que me conheço na minha cidadania, sou fundador, sou do próprio PT, entrei no PT em 79, em Ponta Grossa. Então, nós vamos lutar. Eu vim aqui hoje manifestar a quem me escuta na TV Sinal, gostaria que a câmera filmasse, nós vamos continuar lutando contra esse golpe. Dia 18, dia de defender a democracia. Gostaria de uma parte? Vamos nos reunir em Curitiba às 18 horas. Coloquei no meu carro, apesar de um assessor meu dizer que foi xingado hoje por um coxinha, não vai ter golpe, não vai ter golpe. Isso aqui é feito pela Frente Brasil Popular do Paraná, Fórum de Lutas, 29 de abril. Nós vamos lutar com todas as nossas forças. Não é um triplex que não está no nome do Lula, ou um sítio que não está no seu nome, que não tem prova nenhuma
que é dele. Não é isso que vai desfigurar a história de um líder reconhecido mundialmente. Aqueles deputados Lele Prévost que criticam a inflação e o sofrimento do povo, apoiavam o seu Sarney quando a inflação era mais de 1000% e não teve impeachment contra o Sarney. Gostaria de uma parte. Apoiaram o Itamar Franco quando era mais de 1000% e não teve impeachment. Quando o desemprego era muito maior que hoje. A minha cidade, Curitiba mesmo, você ia antes do Lula, você ia na Rua das Flores, não podia tomar um chopp de tanto mendigo pedindo dinheiro. Eu sou urbanista, tenho trabalho sobre favelas em minha cidade, percorri todas elas. Criei uma entidade chamada Gente. Antes do Lula, tinha pessoas que moravam em Ponta Grossa em caixas de papelão. Hoje não tem mais. E falo em crise, essa crise será superada, porque nós passamos a maior crise do mundo sem crise no Brasil. Agora veio a contrapartida, num outro momento que a crise também é profunda. Agora, era muito importante trazer, e nós vamos trazer esses dias, esse autor que eu citei, ele fez uma aula magna no curso de Direito da Universidade Federal do Paraná, e nós vamos levar ele a Ponta Grossa, porque ele fala, que golpe é esse? Ele fala, que golpe é esse? Da onde que ele vem? De que profundezas do Brasil ele vem? Para ele, esse golpe é articulado pelo verdadeiro partido daquele 1% que manda no Brasil, que são os rentistas, os que sempre mandaram, aliás. Há toda uma gênese dos que mandam no Brasil. Há uma gênese, inclusive em todos os lugares onde está. Esse 1% que ele chama dos endinheirados que mandam no Brasil e na televisão monopolista, articulado não mais com o Exército, não tem mais condições. Apesar do deputado Hussein ontem falar do Exército, desculpe, deputado, o senhor citou ontem, que o Exército está de prontidão, parece, não sei se foi a sua palavra. Exatamente. Hoje não há condições mais no Brasil dos militares darem o golpe. Quem que é o novo poder militar, que não é militar, é a mídia. Meu Deus do céu! E o juiz Sérgio Moura, inclusive falando da minha cidade, eu sou amigo de um primo dele, o pai dele, eu li que é professor de geografia, meu departamento, que eu admiro, pode estar imbuído das melhores desejo moral, mas ele se prestar e ter a desfaçatez de chegar à televisão e dizer que aceitou a condução coercitiva do Lula para proteger o Lula. Meu Deus do céu! Isso é ingenuidade ou articulação política? A Rede Globo já sabia o vazamento seletivo, já estava lá na casa do Lula às 5 horas da manhã, para receber a Polícia Federal. Quer dizer, quem se presta a esse papel tinha que ser um instrumento do poder que é ilibado, que pode passar aquela idade de neutralidade e de imparcialidade, que são os setores do Poder Judiciário. Claro, doutor Moro, livrai-nos do mal, diz alguém da classe média indignado. Doutor Moro, livrai-nos do mal, como se fosse o Deus, o novo Deus que está prestes a nascer de novo, o Salvador da pátria, livrai-nos do mal. Nosso futuro está nas suas mãos, livrai-nos do mal. Como se não existisse corrupção em todos os cantos desse país. A corrupção no sistema capitalista é endêmica. Aliás, quem não quer corrupção, a Globo não quer que faça e ajude o povo para as ruas, para lutar por uma reforma política, onde tenha financiamento público, onde as pessoas pobres possam ter um dinheirinho para fazer campanha. Eu sei o que custa um candidato a prefeito de um partido chamado PT poder participar de uma eleição, um vereador que nasce da periferia poder se eleger, e nós sabemos o que custa para cada um de nós aqui ser candidato a deputado. Então, o povo não merece de nós essa farsa, essa falsidade. Nós temos experiência política. Nós sabemos que o sistema político brasileiro é um sistema corrupto, porque a política depende cada vez mais do dinheiro. E vai depender cada vez mais. Se tivesse passado do Distritão, dependia cada vez mais. E agora vai depender cada vez mais. Essa é a grande articulação da elite que manda no Brasil e no mundo. Que só as pessoas ricas possam eleger. Uma parte. E todos aqueles que simbolicamente mostraram um devir, uma possibilidade de emergência para o povo simples do Brasil, têm que ser escorraçados como bode expiatório, para que do sangue dele frutifique novamente a economia cresça, vamos ver daqui a 5 ou 10 anos, na sequência. Está aqui as estatísticas do nosso Brasil que esteve nas ruas no dia 13 de março. Rede Globo. 77% das pessoas que lá estiveram possuem curso superior. Eles batem no peito, claro, nós temos consciência, nós temos diploma, eu sou inteligente. Você queria que esse povo ignorante, que nem o Lula, estivesse lá? Esse que não fez universidade?
Esse coitado que depende do Bolsa Família, como o deputado Paulic, fez a associação comercial depois do senhor, que foi às ruas de Ponta Grossa, eu tive meu primeiro ataque, descobri que estava com problema de pânico, tinha que parar de falar, foi lá. Nos chamaram na Associação Comercial de Ponta Grossa, deputado Plauto. O senhor não estava, eu acho. As entidades, o senhor não estava, a Associação Comercial não estava. As entidades, mais de 20, colocaram, olha, nós vamos aqui pedir o apoio de vocês, seguinte, primeiro ponto, todas as pessoas que receberem Bolsa Família devem ter suspenso o seu direito ao voto. Vocês podem achar que eu estou mentindo, mas é verdade, o deputado Paulic sabe disso. Repito, todas as pessoas do Brasil, se comprometa com isso, deputado, no Paraná e no Brasil, deputado Lasca, que tiverem direito ao Bolsa Família ou a programas de distribuição de renda do governo federal, não podem mais votar. As associações comerciais foram às ruas combater a corrupção. Ora, 77% curso superior, mas quantos tem curso superior no Brasil? Deputado Nelson, 28% em São Paulo. 16% dos trabalhadores brasileiros têm curso superior e 8,3% da população. Estava na rua, 77% de classe média indignada. 40% com mais de 50 anos e 33% das idades de 35 a 50. Sendo que no Brasil, 33,8% tem mais de 35 e a média tem mais de 35. 35, 49, 20 e de 50 a mais, 20,6. No protesto contra a Dilma, isso é muito importante, a Folha de São Paulo divulgou, 50% possuem renda que varia de 5 a 20 salários mínimos. 5 a 20 na rua. Aqui no Paraná, que é o estado de mais classe média, Curitiba, maior ainda. No município de São Paulo, esse índice é de 23% que ganham renda de 5 a 20. E no Brasil, senhores, no Brasil, 8% dos brasileiros, 8%, ganham mais de 5 salários mínimos. No protesto contra a Dilma, 13% possuem renda de mais de 20 salários mínimos. De acordo com o IBGE, no Brasil, apenas 1% da população possui renda acima de 20. No protesto contra a Dilma, 6% possuem renda de até 2 mínimos. De acordo com o IBGE, 65% dos trabalhadores ganham até 2 mínimos. No protesto contra a Dilma, 77% se declararam brancos por cento. No IBGE, 45% se dizem brancos. Claro, mas a estatística é verdade. A estatística mostra hoje que a nossa presidenta Dilma tem apenas 11% de aprovação, 12%. Mas já tivemos presidente que também tiveram aprovação igual a ela. Quanto teve o príncipe das elites na fase ruim do seu governo? Não me lembro aqui. Quanto teve o Itamar Franco? Quanto teve o Sarney? Agora, a crise política é muito mais grave que a crise econômica. Nós temos sim que votar o impeachment. E eu vou lutar porque não há legalidade, não há nada, nenhum crime contra o presidente, com todas as minhas forças. E conclamo a todos que me escutam dessa TV, da Assembleia Legislativa. As pessoas não só da minha cidade, mas aquele setor da classe média que, embora a minoria, pensa o mundo ao contrário da classe média indignada, que nós também precisamos começar a ir para as ruas, sem o apoio maciço da Rede Globo, da TV Bandeirantes. Claro que não, nunca tivemos o apoio do monopólio de quem manda no mundo. Nunca, nem vamos ter. Mas vamos começar a nossa luta para tentar mostrar a uma parcela cada vez maior do Brasil que isso é uma grande farsa, um grande golpe. E as pessoas saberão daqui a 5, 6, 7 anos, talvez antes, se infelizmente acontecer, esse impeachment. Para que serviu esse impeachment e a favor de quem?